Foi, né? Então ok pra mim. Então ok. Foi? Aqui já tá aparecendo o vermelhinho. Tá. Então vamos lá. De tudo isso, todos os informes, todo mundo autorizando tudo, todo mundo bem acordado pós-almoço. Vou apresentar os nossos palestrantes da vez. Hoje, nessa tarde, nesse workshop, a gente vai contar com 2 palestrantes muito ilustres, tá? Que fazem parte da nossa liga. A Eduarda Borges, que é diretora de extensão e bolsista do projeto, do PACEPS, e o Anderson, que é ligante. Então, assim, vocês podem ter certeza que eles são extremamente capacitados para dar essa palestra para a gente. A gente já tem esse projeto há bastante tempo, acredito que 2, 3 anos ou mais, e a gente vem sempre com foco de capacitar leigos em primeiros socorros, né? PACEPS, que é o tema principal do nosso workshop, significa prevenção de acidente e capacitação em execução para primeiros socorros, certo? Acho que foi certo. Senão, daqui a pouco a bolsista me corrige direitinho, mas acredito que eu falei quase tudo certo. Mas nosso xodózinho é o PACEPS, para os íntimos, e esse projeto visa capacitar leigos em primeiros socorros em inúmeras temáticas, RCP, OVAS, hipoglicemia, em que vocês vão conseguir ter total acesso hoje, tanto na explicação teórica quanto na explicação prática também, e vão ter um gostinho do que a gente faz na prática com o nosso projeto de extensão, né? Então, assim, o workshop vai se basear nessa prevenção e capacitação dos leigos. Quem já tem prática na área da saúde já deve ter conhecimento de primeiros socorros, e quem já tem vai se aprofundar, acredito eu. Quem não tem, está aí a hora de aprender e compartilhar esse conhecimento. Basicamente é isso, gente. Daqui a pouco os meninos vão falar melhor para vocês, eles vão apresentar o tema da melhor maneira possível, de forma bem didática, e é com eles. Já entreguei já o PACEPS no colo deles. Espero que todo mundo goste muito do evento, tá? Qualquer dúvida, coloque no chat, interajam bastante, suguem bastante eles, tá? Foquem bastante nas aulas, no que for apresentado. E espero que seja um evento de excelência para todo mundo, que vocês possam curtir e aproveitar a cada momento. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Vou passar a palavra agora para a Duda, que já vai dar início ao nosso grande show. Beijo e bom evento a todos. Boa sorte, meninas. Obrigada, Lívia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Eduarda, sou diretora de extensão da LAET e sou bolsista, né, do projeto de extensão, que é o PACEPS, né, o projeto de prevenção de acidentes e capacitação para execução de primeiros socorros. E a gente vai iniciar nossa apresentação de hoje. Pode passar, Anderson. De acordo com a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, define-se primeiros socorros como a prestação e assistência médica imediata a uma pessoa até a chegada da ajuda profissional. Centra-se não só no dano físico ou de doença, mas também no atendimento inicial, incluindo apoio psicológico para pessoas que sofrem emocionalmente devido à vivência ou testemunho de um evento traumático. Nosso primeiro tema de hoje é reanimação cardiopulmonar. Nossa apresentação está baseada no protocolo da American Heart Association de 2020. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode iniciar uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Tudo o que é necessário são 2 mãos e conhecimento. A parada cardiorrespiratória. O que é uma parada cardiorrespiratória? É a cessação da atividade mecânica coordenada do coração e a interrupção ou falha de ventilação por causas cardíacas ou não cardíacas. Então, é quando o nosso coração ele para de bater ou começa a bater de uma forma inadequada, ineficiente. E quais são as principais causas? No adulto, as principais causas são infarto agudo do miocárdio, trombose pulmonar, intoxicação, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, hipóxia, hipovolemia, hipotermia, distúrbios de potássio como a hipo ou hipercalemia, acidose. Em crianças, as causas mais comuns são as de origem respiratória. E como é que a gente identifica essa PCR? A gente vai checar o pulso carotídeo, avaliar a responsividade e avaliar a respiração. Na ausência desses 3 componentes, o indivíduo encontra-se em uma parada cardiorrespiratória.
mas é importante lembrar também que nesse protocolo de 2020 da American Heart, eles preconizam que os socorristas leigos não precisem verificar o pulso carotídeo, porque era uma coisa que demorava muito tempo, causava uma certa confusão para o socorrista leigo e isso atrasava o início das compressões em casos confirmados de parada cardiorrespiratória. E identificou-se que o risco, que o dano, na verdade, para uma pessoa que não está em uma parada cardiorrespiratória e que recebe compressões é muito baixo. Então, decidiram que não precisa mais, o socorrista leigo não deve mais verificar o pulso carotídeo e deve iniciar as compressões imediatamente. No suporte básico de vida, nós seguimos a ordem do CABD, sendo a letra C, as compressões torácicas e chamar ajuda e acionar o resgate, que são a primeira medida que a gente tem que tomar quando a gente identifica, né, essa parada cardiorrespiratória. A abertura das vias aéreas, a boa ventilação e a desfibrilação precoce. E o que é a reanimação cardiopulmonar? É a manobra realizada para auxiliar a manutenção da circulação sanguínea corporal durante uma parada cardiorrespiratória, permitindo que os órgãos e tecidos continuem a receber oxigenação e se mantenham viáveis. E, né, a função da manobra é manter o sangue circulando. A manobra deve ser realizada com as duas mãos sobrepostas no centro do tórax, 2 dedos acima do apêndice tifoide, comprimindo com uma profundidade média de 5 centímetros a uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto, permitindo o retorno do tórax entre as compressões. O retorno do tórax ele é bem importante porque o nosso coração ele se enche de sangue para poder bombear. Quando a gente está em uma parada cardiorrespiratória, isso não acontece de forma efetiva. Então, nós fazemos a compressão, a gente afunda esse tórax 5 centímetros para poder simular a força de ejeção e a gente permite que o tórax retorne para que o coração possa se encher de sangue novamente, se preparando para a próxima compressão, né, a próxima ejeção de sangue, mantendo assim uma boa circulação de sangue pelo corpo. Pode passar. Duda, rapidinho. Estão falando no chat que está um pouquinho baixo o seu áudio. E realmente está bem baixinho. Eu estou com o fone no máximo. Aí eu não sei como é que você pode dar esse up aí. Eu já tentei ajustar ao máximo. Se eu aproximar o microfone, vocês conseguem me ouvir melhor? Fica bem melhor. Só tentando não aproximar tanto que aí fica meio chiado, né? Meio abafado. Mas assim, ficou bem mais alto. Tá bom, então. Vou tentar manter ele assim. Tá bom, obrigada, hein? Nada. Na imagem a gente consegue ver como funciona, né, o posicionamento das mãos, elas ficam sobrepostas. Na imagem não dá para ver, mas o ideal é que a gente entrelace os dedos, a mão dominante ela vai por baixo e a mão que a gente não domina, né, a mão que a gente não escreve, vai por cima. Os dedos são entrelaçados para evitar que uma mão escorregue de cima da outra, e a gente une essas duas mãos para poder juntar mesmo a força dos dois braços e a gente conseguir um posicionamento melhor. As mãos são posicionadas no centro do tórax, acima do apêndice tifoide, e as compressões são realizadas com uma profundidade de 5 centímetros. Então, a gente consegue ver na primeira imagem o tórax na sua posição inicial, né, sem a compressão. Na segunda imagem, a compressão sendo realizada para poder efetivamente a gente conseguir ejetar, né, o sangue do coração. A posição do socorrista, nós devemos ficar ajoelhados ao lado da vítima, manter nossos braços sempre esticados durante as compressões, a gente não dobra o braço. Vocês conseguem perceber a angulação do tronco do socorrista, que fica ali mais ou menos ali nos 90 graus, um pouquinho mais, na verdade. E a força que você faz para poder afundar o tórax é com a força do tronco. Você joga o peso do seu corpo em cima da vítima e não com a força dos braços, o que torna a manobra um pouco menos cansativa. Mesmo assim, ela é uma manobra que requer muito esforço por parte do socorrista. Realizando uma RCP de qualidade. Para as nossas compressões serem efetivas e verdadeiramente surgirem efeito, né, a gente precisa realizar numa velocidade de 100 a 120 compressões por minuto, permitindo o retorno do tórax com 5 centímetros de profundidade.
Eu acho que essa questão da velocidade causa muita dúvida, porque a gente pensa, ok, mas o que são de 100 a 120 compressões por minuto? Qual é a velocidade que eu preciso fazer? E a American Heart Association também pensou nisso, e para facilitar a vida de todo mundo, eles lançaram no Spotify uma playlist com várias músicas que ajudam a ditar o ritmo. Eu acho que todo mundo já ouviu aquela do ah, ah, stay alive. Então, é exatamente nesse ritmo que você deve fazer as compressões, porque dá o tempo certinho, a velocidade fica certa, mas eu recomendo depois que, quando a gente terminar aqui, que vocês entrem no Spotify para conferir a playlist da American Heart, porque tem várias músicas muito legais. O chamar ajuda, ligando para 192 ou 193, 192 o SAMU e o 93 o Corpo de Bombeiros, que na cidade do Rio é a mesma central de regulação, então qualquer um dos dois telefones atende a sua demanda. E solicitar o desfibrilador, perguntar se no lugar onde você está existe um DEA. Normalmente, locais de grande circulação, como shoppings, aeroporto, você tem um DEA disponível. E o ideal é que você peça para uma outra pessoa tanto ligar para o socorro, quanto solicitar o DEA. Porque quando acontece uma emergência, assim, sempre tem logo uma aglomeração, né? As pessoas já ficam em cima querendo saber, todo mundo quer dar um pitaco. E é função do socorrista a função do socorrista é também delegar função e pedir para alguém determinando, tipo, você, ou, sei lá, o João, você, por favor, liga para o 192, Maria, pergunta para alguém se tem um DEA aqui perto, que aí você consegue iniciar a manobra de forma precoce, enquanto outras pessoas te ajudam, e usar todo o recurso disponível é muito importante. Pode passar. Quando o socorrista deve realizar a ventilação? Isso é uma questão que sempre causa muita dúvida. Quando a gente possui equipamento adequado, como a máscara pocket e o ambu, nós podemos realizar as ventilações de resgate, sendo respeitadas a proporção de 2 ventilações a cada 30 compressões torácicas. Então, você vai, né, contando ao ritmo da sua música favorita da playlist do Spotify, você conta 30 compressões e faz 2 ventilações. Mas quando a gente não possui o equipamento adequado, o protocolo da American Heart preconiza apenas as compressões torácicas, para não colocar em risco a saúde do socorrista nem a da vítima. Então, se você não possui uma máscara pocket ou um ambu, você não deve realizar as compressões. Mantendo óbvio, aliás, você não deve realizar as ventilações de resgate, você apenas realiza as compressões. E os 3 pilares do socorrista são a autopreservação, né, com a sua segurança, em primeiro lugar sempre. Você só deve chegar atender uma vítima se a cena for segura, se não apresentar um risco para você, porque você não deve se tornar uma outra vítima. Você tem que ter calma e liderança, saber delegar as funções, ter calma, porque as pessoas ao seu redor já vão estar nervosas e vão querer te deixar nervoso também, e você precisa de calma para poder fazer tudo que você já aprendeu ou que está aprendendo agora. Pode passar. A reanimação cardiopulmonar em crianças. O protocolo de 2020 fala que se a gente não tem a via aérea avançada, a relação das compressões em crianças é de 15:2. Então, você realiza 15 compressões e faz 2 ventilações. Se não tiver com a via aérea avançada, mas se você tiver com um ambu ou uma máscara pocket, por exemplo. Sempre com equipamento de segurança, você não deve realizar a respiração boca a boca, por exemplo. Mas se a gente tem uma via aérea avançada, né, como o uso de um dispositivo extraglótico, por exemplo, a gente tem que fornecer uma respiração a cada 2 ou 3 segundos, mantendo uma média de 20 a 30 respirações por minuto, e manter as compressões de forma contínua. Na criança, né, a gente não segue essa regra dos 5 centímetros de profundidade, a gente usa a força de compressão sendo maior ou igual a 1/3 do diâmetro torácico anteroposterior. Então, depende do tamanho do tórax da criança, né, do diâmetro, do tamanho dessa caixa torácica, a força depende disso. Em bebês, o posicionamento também ele é diferente, a gente não usa as mãos sobrepostas no centro do tórax. Se o bebê for uma criança bem pequena e a gente conseguir envolver as nossas mãos
o tórax da criança com as nossas mãos, a gente pode botar os nossos polegares sobrepostos ou lado a lado, bem no meio do tórax, no osso externo, respeitando ali a linha intermamelar, né? E você posiciona os seus dedos no centro do tórax e realiza as compressões respeitando a força de compressão que a gente já falou aí anteriormente. Se a criança for uma criança um pouco maior e não puder ter as mãos envolvidas pelo tórax, a gente usa o dedo anelar e o dedo médio, lado a lado, de forma perpendicular ao tórax, para poder realizar as compressões. Lembrando que se a gente for usar o nosso dedo anelar e o médio, o ideal é que essa criança esteja numa superfície plana e rígida, para que a gente consiga realizar a compressão de forma efetiva. Pode passar. E aí a gente tem uma imagem, ela está usando aí, no caso, o indicador e o médio, mas o ideal é que a gente use o médio e o anelar. Mas essa é a posição correta, o bebê numa superfície, a criança, né, numa superfície rígida, e a gente realizando as compressões. O DEA. O DEA ele é um aparelho muito simples, ele é muito autoexplicativo, e qualquer um pode usar. Ele é realmente um aparelho muito simples. Mas quando a gente identifica uma parada, a gente, né, liga para um 92 ou um 93 e solicita o DEA. Mas enquanto a gente espera o DEA chegar, se ele estiver disponível no local, a gente já inicia a RCP. Quando o DEA chega, a gente vai para essa parte da liderança mais uma vez e a gente pede para uma outra pessoa que esteja próximo conectar os cabos e ligar o equipamento, para que você não perca as compressões. Você continua fazendo as compressões enquanto alguém liga o aparelho para você. O DEA ele é bem simples, ele tem as pás que vem com um plug, e na frente do DEA, no aparelho, só tem uma entrada onde você possa conectar os cabos. Então não tem muito mistério. Você conecta os cabos, tem 2 botões. Um botão verde, que é para você ligar, e um vermelho, que é para você disparar o choque quando for necessário. Você vai apertar o botão verde, né? Ele liga e ele começa a dar algumas orientações para você. Por exemplo, dizendo quando é o momento de você conectar as pás. As pás, elas são duas, elas vêm com um desenho dizendo qual é a posição correta, onde você deve posicionar cada pá. E aí vem um desenhozinho do boneco, você indicando certinho o local onde devem ser conectadas, ela vem com um plástico, você retira e gruda no tórax da vítima. Se a vítima tiver o tórax com muito pelo, por exemplo, o ideal é que você faça uma tricotomia, normalmente no DEA, na bolsinha dele, tem uma tesourinha, e aí você consegue cortar, porque os pelos, eles dificultam que a pá grude no tórax, né? Elas ficam meio soltas. Você conecta essas pás e interrompe, o DEA vai pedir para você interromper a RCP para que ele possa avaliar o ritmo cardíaco. E com essa avaliação, ele vai te dizer se aquele ritmo é um ritmo chocável ou não chocável. Se o ritmo for chocável, ele vai pedir para você se afastar da vítima e apertar o botão vermelho que vai ficar piscando para você poder disparar o choque. Então, é uma função do socorrista. Quando o DEA fala, ok, você precisa liberar o choque, você aperta o botão, todo mundo se afasta da vítima, o choque é liberado e você inicia a RCP novamente. O DEA também pede para você iniciar a RCP automático dele, ele também dá o ritmo da RCP, para você também não se perder. Uma grande dificuldade que eu acho que a gente tem na utilização do DEA, porque em ambientes muito abertos, né, locais públicos, o DEA ele tem um som muito baixinho. Mas ele também tem uma entrada, por exemplo, onde você pode conectar um fone de ouvido, o que facilita bastante. Se o ritmo não for chocável, o DEA não vai liberar o choque, mesmo que você aperte o botão, ele não libera o choque. E ele pede para você iniciar a RCP, e a cada 2 minutos, se eu não me engano, ele faz uma reavaliação do ritmo cardíaco e decide se é necessário um novo choque ou não. Você continua fazendo a RCP e aguardando esses momentos que o DEA faz a reavaliação. Aliás, você continua até a vítima recobrar a consciência ou o socorro chegar. Então, se demorar para chegar o socorro, você continua fazendo a RCP. E aqui a gente tem uma imagem dele.
não sei se vocês conseguem observar, nas pás que estão coladas no boneco, dá para ver que tem as orientações, né, de onde as pás devem ser coladas. E é isso. Basicamente tem um plug, 2 botões, não tem muito mistério, ele diz tudo o que você precisa fazer. Se, no caso de criança, se o espaço entre uma pá e outra for maior que 4 centímetros, a gente posiciona uma ao lado da outra, que nem está no nosso boneco aí de exemplo. Mas se a distância for muito curta, o ideal é que a gente escolhe uma pá no meio do tórax e uma pá nas costas da criança. A cadeia de sobrevida extra-hospitalar. Essa é a ordem, assim, vamos dizer, o fluxo, né, de atendimento, que ganhou mais um elo nessa última atualização do protocolo da American Heart. Nós temos o primeiro elo como acionamento de serviços médicos de emergência, onde você reconhece uma emergência e aciona os serviços especializados, ligando para um 92 ou um 93. Você inicia a RCP de qualidade, respeitando todos aqueles critérios que a gente já discutiu a beça hoje, né, sobre a velocidade correta, a profundidade correta das compressões. E aí você faz essas compressões 100 a 120 por minuto. O próximo elo é a desfibrilação, que deve ocorrer de forma precoce, o mais rápido possível, tendo o DEA disponível no local. Se não houver, você só mantém as compressões e aguarda o socorro. A ressuscitação avançada, que já ocorre pelo serviço especializado dentro do transporte. Os cuidados pós-PCR, que já acontecem de forma intra-hospitalar, com um cuidado avançado de vida, né, no pós-PCR. E a recuperação, que é o monitoramento de temperatura e o controle do eletroencefalograma, que foi esse o último elo que foi inserido agora na última atualização, que também ocorre de maneira intra-hospitalar. Aí nossas referências. Boa tarde, pessoal. Conseguem me ouvir bem? Tá ótimo. Ok. Nessa parte da apresentação, nós falaremos sobre primeiros socorros em queimaduras. Então, vamos lá. O que são queimaduras? Queimaduras são feridas traumáticas causadas por algumas fontes, por alguns agentes, como agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Elas atuam na pele, destruindo parcial ou totalmente esse tecido e os seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como o tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e até mesmo os ossos. As queimaduras são classificadas dependendo do quão profunda ela seja e da sua extensão, sendo geralmente mensuradas pelo percentual da superfície corporal acometida. Existem alguns tipos de queimadura de acordo com a fonte da mesma. Por exemplo, as queimaduras térmicas são provocadas por fontes de calor, como fogo, líquidos ferventes, vapores, objetos quentes e excesso de exposição ao sol. As queimaduras químicas são provocadas por substâncias químicas em contato com a pele, ou mesmo através de roupas, e até mesmo através da ingestão dessas substâncias, como ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Queimaduras por eletricidade são provocadas por descargas elétricas, e as queimaduras radioativas são provocadas, na maioria das vezes, pela exposição prolongada à luz do sol. Os raios UV solares são uma forma de radiação, e além de cabines de bronzeamento, radioterapia em pessoas em tratamento contra o câncer, lâmpadas solares, fallout radioativo e raio-x. A gente pode classificar as queimaduras de acordo com a profundidade, sendo as queimaduras de primeiro grau lesões que afetam apenas a epiderme, que é a primeira camada da pele, a camada mais superficial. Nesse tipo de queimadura de primeiro grau, a gente consegue ver uma coloração mais rosada, que não sangra, ela tem um aspecto mais seco. Elas são uma queimadura tipicamente aquela que a gente tem quando vai para a praia e esquece de passar protetor solar e fica muito tempo exposto ao sol. Esse tipo de queimadura, ele é um tanto doloroso. Isso é importante para a gente diferenciar entre os graus de queimaduras. As queimaduras de segundo grau, elas são lesões não só na epiderme, mas também em parte da derme, que é a segunda camada da pele. Esse tipo de queimadura, ele, diferentemente da primeira, que é seca, ela já apresenta um aspecto úmido
e possui a presença de flictenos, que são as bolhas. Então, ela é bastante característica nessa questão, de diferenciar da primeira para a segunda. A segunda tem bolhas, a primeira não. Além disso, as queimaduras de segundo grau também são bastante dolorosas. Elas também possuem um aspecto rosado e até mesmo avermelhado. Já as de terceiro grau são lesões que pegam a epiderme e a derme completamente, podendo chegar a tecidos mais inferiores. Nesse caso, a gente tem um comprometimento de todos os apêndices da pele, ou seja, dos vasos sanguíneos que passam ali, dos nervos, das glândulas que estão naquela região. E, além disso, essa também é uma queimadura úmida como a de segundo grau. No entanto, a gente tem pouca ou nenhuma dor, porque naquela região, os nervos ali presentes acabaram sendo comprometidos pelo processo de queimadura. E como são eles os que transmitem a dor, como eles estão comprometidos, eles não conseguem passar essa sensação. Então, a dor ou é muito pouca ou nenhuma. Ela, diferente da primeira e da segunda, possui uma variação de cor, que pode ir de branca, amarela ou marrom. E, nesse caso, ela é uma queimadura mais profunda. Então, ela não cicatriza espontaneamente. Vai ser necessário uma enxertia para que ela consiga uma cicatrização plena. A gente tem aqui os exemplos de cada grau. A gente consegue ver aqui no primeiro grau, que é uma queimadura bastante superficial, atinge só a primeira camada da pele. Ela possui uma coloração rosada, avermelhada, e possui um aspecto mais seco, a gente não consegue ver sangue, nem nada do tipo. A de segundo grau, a gente vê a presença bastante característica de bolhas, cuja a gente vai falar mais para frente sobre a importância de como proceder nesse caso. E a de terceiro grau, a gente vê um aspecto mais, com uma coloração mais diferente. É uma coloração mais esbranquiçada, em alguns pontos amarronzada, que já atinge camadas mais profundas. Atualmente, a gente tem discutido uma classificação de quarto grau, que são queimaduras que acometem profundidades ainda maiores, como fáscia, músculo e ossos, e dessa forma é uma queimadura ainda mais grave. Então, quais são os procedimentos que a gente tem que ter, quais são as orientações quando a gente se depara com um processo de queimadura, seja em nós mesmos, seja em outra pessoa? Primeiramente, a gente tem que extinguir a fonte de calor, impedindo a permanência do contato do corpo com fogo ou líquido. Então, a gente extingue essa fonte e vai depender da fonte também. Se for uma fonte de calor, como, por exemplo, uma pessoa pegando fogo no corpo todo, como que a gente vai proceder? O ideal é que a gente role essa pessoa no chão, para que esse fogo seja apagado. Então, a gente rola a pessoa na tentativa desse fogo ser apagado, ou a gente abafa esse fogo com cobertores e panos maiores. Quando se trata de uma fonte de queimadura por questão elétrica, a gente só pode proceder, só pode ter intervenção caso a fonte elétrica seja desligada. Então, é bastante importante que se tenha essa certeza de que a fonte foi desligada para que possa ter alguma intervenção, porque um dos nossos critérios é a prevenção do próprio socorrista. Lavar o local atingido com água corrente em temperatura ambiente, de preferência por tempo suficiente até que a área queimada seja resfriada. Normalmente esse tempo gira em torno de 10 minutos, mas depende muito também da extensão da queimadura, do tamanho dessa queimadura. Procurar um posto de saúde nas proximidades e sempre ligar para o 92 ou 93. Muito importante esse procedimento, de preferência no início. É muito importante também avaliar quando se tratar de uma queimadura química, porque tratando-se de uma queimadura por fonte química, a gente não sabe, na maioria das vezes, qual substância química é a que está fazendo o processo de queimadura. Então, jogar água nesse caso, lavar o local atingido com água corrente, pode ser ainda mais prejudicial, porque a substância química pode interagir com a água e alastrar o processo de queimadura, piorando ainda mais o cenário. Então, nesse caso, dependendo de qual seja a substância química, não se é indicado lavar o local atingido com água corrente. Algumas condutas a mais que nós podemos ter nesse caso
nos casos de queimadura em geral, é não passar nenhuma pomada no local atingido, independente de serem pomadas terapêuticas, pomadas utilizadas para feridas, entre outras questões, não utilizar nenhuma pomada, porque normalmente as pomadas são oleosas e para serem retiradas, no intra-hospitalar principalmente, vai ser necessária uma raspagem dessa região, o que vai piorar ainda mais aquele quadro de ferimento, aquele quadro de trauma na pele. Não tentar estourar as bolhas provocadas pela queimadura, nunca tente estourar as bolhas. Esse procedimento ele vai ser realizado no intra-hospitalar se for necessário. No extra-hospitalar nunca deve ser feito por uma grande questão de provocar uma infecção. Se houver necessidade de cobrir o ferimento a caminho do serviço de saúde, o indicado é envolvê-lo num pedaço de pano limpo. E nesse mesmo sentido, a gente tem que evitar materiais que possam grudar no ferimento, como o algodão, por exemplo. O paciente queimado não deve retirar a roupa que estiver usando, ainda que houver sido atingida pelo fogo. Porque nesse caso, quando a pessoa for tentar tirar a roupa, ou quando formos tentar tirar a roupa dessa pessoa que foi atingida pelo fogo, a roupa pode estar grudada na pele. E a gente tentando tirar essa roupa, a gente acaba trazendo a pele junto, o que é bastante deletério. E retirar acessórios como pulseiras e anéis, desde que não estejam em contato com a área atingida. Esse caso de retirar acessórios é muito importante, porque após o processo de queimadura, o corpo tende a edemaciar, ele tende a inchar. Então, se a gente está com um acessório, como um anel, um relógio, a região mais distal, ela pode ficar comprometida com a circulação, já que esse acessório pode acabar travando a circulação ali, né, impedindo o sangue de chegar nessa porção distal e acabar causando uma necrose como consequência. E aí a gente tem alguns conhecimentos populares que eu acho, que eu tenho quase certeza que alguém já ouviu falar, seja do vizinho, seja de algum parente, para utilizar algum desses componentes ou até outros em uma pessoa que teve uma queimadura, tipo passar gelo, passar café, manteiga, pasta de dente. São crenças populares que nós ouvimos por aí e que são bastante deletérias nesse caso de queimadura e até mesmo em outras feridas, seja quais forem. Nesse caso, não utiliza nenhuma dessas questões, nem mesmo pomadas, como eu citei anteriormente. A intervenção pontual e única é lavar com água corrente, caso não seja uma queimadura por substância química, lavar com água corrente até esfriar e levar para um atendimento em saúde. E essa é a intervenção de primeiros socorros em queimaduras. Nenhuma dessas substâncias deve ser utilizada, pois pode agravar muito o quadro da pessoa. A gente vai falar agora, nesse quadro, sobre hipo e hiperglicemia. Começando pela glicose. A glicose é uma substância que gera energia para o nosso corpo, nada mais é do que uma molécula de açúcar. Na verdade, o açúcar é constituído por uma molécula de glicose. E essa substância, essa molécula, ela promove, ela mantém a nossa homeostase corporal, nosso equilíbrio corporal, no sentido de praticamente todas as células precisam de glicose para que seja gerada energia e que elas possam fazer as suas funções. Então, essa molécula, quando ausente ou quando presente de forma excessiva no nosso corpo, altera a nossa homeostase corporal, como vamos ver mais para frente. Ela pode ser armazenada em forma de glicogênio, então, caso tenha uma quantidade acima de glicose, caso tenha uma quantidade um pouco excessiva, a gente pode armazenar como glicogênio para que seja utilizado futuramente como fonte de energia. Tanto em glicogênio hepático, o fígado, ele tem essa função de armazenar glicose, como os músculos também possuem essa função. Além disso, a glicose é a principal fonte de energia do sistema nervoso. Enquanto a gente tem outros órgãos e outras células que conseguem utilizar do metabolismo de outras substâncias, como, por exemplo, ácidos graxos, o sistema nervoso ele quase que exclusivamente utiliza de glicose como fonte de energia. Então, é bastante importante para esse sistema. E o pâncreas, ele é o órgão que praticamente regula como a glicose vai se comportar no corpo através da regulação de alguns hormônios que ele produz e excreta. A gente vai ver nesse próximo slide.
Esse slide tem um esquema falando mostrando como funciona a dinâmica dos hormônios que controlam a glicose no corpo. Então, a gente pode ver aqui inicialmente, o gráfico começa com essa questão do alimento. A gente se alimenta, faz uma refeição, principalmente quando rica em carboidratos. A gente tem uma alta taxa de glicose sanguínea, e essa alta taxa de glicose sanguínea, após essa refeição, ela provoca um estímulo nas células beta-pancreáticas e uma inibição nas células alfa. Esse estímulo nas células beta faz com que essas células produzam e excretem insulina para a corrente sanguínea, e essa insulina ela tem a função de fazer com que as células captem a glicose para dentro de si. Então, a glicose entra na célula através da sinalização da insulina nos receptores da célula. Além disso, o fígado, como eu disse anteriormente, ele possui essa função de armazenar glicose em forma de glicogênio para que seja utilizada posteriormente. Depois de um tempo sem se alimentar, ou então depois de fazer um exercício físico, a gente acabou utilizando muito dessa glicose dos alimentos que nós comemos, e agora, atualmente, a gente tem uma baixa taxa de glicose. Essa baixa taxa de glicose sanguínea estimula as células alfa e inibe as células beta, contrariamente ao que era antes. Essa estimulação das células alfa faz com que o hormônio glucagon seja liberado. Dessa forma, o glucagon tem como função quebrar o glicogênio hepático e liberar glicose para a corrente sanguínea. Lembra, a glicose foi guardada como em forma de glicogênio. E o glucagon libera essa glicose para a corrente sanguínea para continuar todo esse ciclo e para que o corpo tenha uma fonte de energia para continuar trabalhando. E seguindo essa ordem, após essa fisiologia básica, a gente tem dois cenários que podem acontecer de acordo com a alteração desse nível de glicose. Primeiramente, a gente tem a hipoglicemia. O que seria hipoglicemia? Esse sufixo hipo quer dizer baixo, e glicemia referente à glicose. Então, a gente tem uma baixa quantidade de glicose sanguínea, geralmente abaixo de 70 miligramas por decilitro. Então, a hipoglicemia se caracteriza como essa baixa quantidade de glicose sanguínea, e dessa forma ela se demonstra como alguns sinais ou sintomas, como falta de coordenação motora, nervosismo e ansiedade, irritabilidade e impaciência, confusão mental, tremedeira, suores e calafrios e taquicardia. A gente pode observar nesses quadros de sinais e sintomas que a hipoglicemia, esses sinais e sintomas estão muito relacionados como se fosse uma alteração do nível de consciência. Porque lembra que eu disse anteriormente, o sistema nervoso ele tem como glicose a principal fonte de energia. Então, se a gente não tem a fonte de energia para o sistema nervoso, a gente acaba tendo esse padrão de alteração de nível de consciência, como esse nervosismo e essa ansiedade, falta de coordenação motora, confusão mental, dentre outros. Então, quais são as possíveis causas para uma hipoglicemia, para a ocorrência de uma hipoglicemia? Assim, refeições muito espaçadas, ou seja, muito tempo sem comer entre uma refeição e outra, e até mesmo refeições muito pequenas, muita pouca refeição. Além disso, o uso excessivo de medicações para controle da glicemia, então o uso excessivo de insulina e de hipoglicemiante pode provocar uma hipoglicemia, caso a pessoa não siga adequadamente as medicações que precisa fazer. Além de prática de exercício físico excessiva, sem uma dieta adequada para suprir essa demanda maior do corpo. Essas são algumas causas que podem causar hipoglicemia. E quais consequências a hipoglicemia pode provocar? Esse quadro de hipoglicemia ele pode evoluir para convulsões e até mesmo desmaios, como nós vamos ver mais para frente. E quais intervenções nós podemos ter diante desse cenário, né? A gente pode administrar de 15 a 20 gramas de carboidratos, de preferência simples, ou seja, uma colher de sopa de açúcar dissolvida em água, 200 ml de refrigerante não diet,
uma colher de sopa de mel e até mesmo um copo de suco de laranja integral. É bastante importante, caso tenha em mãos, realizar a medição da glicemia capilar através do glicosímetro. Se após 15 minutos essa glicemia não estabilizou, mesmo com essa nossa intervenção, a gente pode refazer a intervenção, dar um outro copo de refrigerante não diet, por exemplo, e mensurar a glicemia para ver se normalizou. É importante também orientar essa pessoa que passa por esse quadro de hipoglicemia a não dirigir após 1 hora, em até 1 hora após esse quadro de hipoglicemia, porque ela ainda vai estar um pouco confusa, ainda vai estar um pouco torta. Então, é importante orientar para que não ocorra algum acidente dessa forma. E a prevenção que nós podemos orientar é justamente nas causas que eu falei anteriormente, ou seja, orientar a pessoa a utilizar as medicações para controle de glicemia da forma adequada, orientar essa questão de não ter um espaçamento tão grande, caso seja possível, entre as refeições, ter uma dieta balanceada e adequada para cada pessoa, para o perfil de cada pessoa. São algumas orientações que a gente pode dar, que a gente pode ter, para prevenir esse quadro. E aí, hiperglicemia. A hiperglicemia é o oposto da hipoglicemia. Com esse prefixo hiper, a gente logo observa que é um prefixo que diz sobre muito e glicemia, glicose. Então, é o contrário da hipo, é uma quantidade acima, uma quantidade muito alta de glicemia sanguínea. A gente tem como sinais e sintomas boca seca, fraqueza, visão embaçada, excesso de urina e aumento da sede. Diferentemente da hipo, que possui alguns sinais e sintomas relacionados à alteração de estado de consciência, um pouco de alteração, na hiperglicemia, a gente tem sinais e sintomas bastante característicos de um processo de desidratação, pelo menos o início de um processo de desidratação, como a boca seca, o aumento da sede, entre outras questões. O excesso de urina, ele acaba por manter essa desidratação, acaba por aumentar essa desidratação. Então, a gente consegue ver esses sinais e sintomas diferentes da hipo. Algumas causas da hiperglicemia trata-se da não utilização dos medicamentos para controle da glicemia. Então, diferente da hipo, que tem uma utilização excessiva, aqui a gente não tem a utilização ou a utilização inadequada. Uma pessoa que precisa controlar a sua glicose e não está utilizando da insulina ou de hipoglicemiante, nesse caso ela vai ter uma hiperglicemia porque ela já tem uma tendência a ter essa questão. Além disso, refeições com grandes teores de carboidrato também pode causar hiperglicemia, e a ausência de exercícios físicos associada a essa alimentação rica em carboidratos pode provocar hiperglicemia. Além disso, uma das causas de hiperglicemia pode ser o fenômeno do alvorecer. O fenômeno do alvorecer, ele consiste em uma onda de hormônios por volta de 4 a 5 horas da manhã, ocorre em todo o mundo, onde essa onda acaba produzindo mais glucagon do que insulina, e como a gente viu lá na frente, o glucagon é responsável por liberar glicose na corrente sanguínea. Então, se a gente tem mais glucagon, a gente tem mais glicose na corrente sanguínea. Isso não é um problema, já que o corpo está se preparando para as atividades diárias, né, que vão vir ao longo do dia. No entanto, as pessoas diabéticas, elas não possuem uma insulina adequada para lidar com essa onda de glicose sanguínea. Então, a glicose vai continuar muito alta, já que a insulina não está trabalhando adequadamente para diminuir essa glicose. E já no desjejum, já nessa parte da manhã, ela já vai apresentar uma hiperglicemia. Então, pode ser uma das causas, principalmente nas pessoas diabéticas, e é uma questão a se observar. Como consequências da hiperglicemia, a gente tem alguns estados comatosos, como a cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicêmico. A cetoacidose diabética, ela se demonstra como uma concentração de glicose sanguínea plasmática acima de 240 miligramas por decilitro. E nesse caso, não tem nenhuma utilização de glicose pelas células.
Então, as células procuram uma via alternativa para obter energia. E essa obtenção de energia vem através do metabolismo dos ácidos graxos, que são as gorduras, por assim dizer. Só que o metabolismo dos ácidos graxos, ele possui alguns produtos finais que são tóxicos, principalmente em excesso no organismo, que são as cetonas. E é por isso cetoacidose. As cetonas, elas são esse produto do metabolismo final dos ácidos graxos e em altas quantidades ela é tóxica para o sistema nervoso central, por isso pode evoluir para um coma e provoca também acidose de modo geral. Por isso é esse nome. A gente consegue identificar nessa pessoa um hálito metálico, que a gente chama de hálito cetônico, além de cetonúria, que a gente consegue identificar dentro no intra-hospitalar, no caso, que é a excreção dessas cetonas pela urina. Tem também o estado hiperosmolar hiperglicêmico, que já é uma concentração muito acima de glicose sanguínea, acima de 600 miligramas por decilitro. E esse estado ele se caracteriza por uma desidratação intensa. A desidratação aqui é massiva. Como a gente já tinha visto antes, no início da hiperglicemia a gente já tem alguma manifestação de desidratação, mas nesse caso ela é ainda pior. Aqui a gente tem as referências. Nesse caso da hiperglicemia, a gente não tem muito o que fazer como intervenção em primeiros socorros. No máximo, administrar o glucagon, caso a pessoa que esteja sofrendo esse episódio de hiperglicemia tenha consigo, né, caso seja uma pessoa que possua esse medicamento, esse hormônio, mas a gente não tem muito o que fazer além de levar essa pessoa logo para um pronto-socorro. Então, está aí a importância de identificar precocemente os sinais e sintomas de uma hiperglicemia e de prevenir também, né? Orientando sobre a utilização de medicação e de dieta balanceada, hábitos de vida que podem evitar esse acontecimento. Muito obrigado, aqui referências, e a gente vai dar continuidade com uma sessão de dúvidas. Voltei. A gente tem algumas dúvidas aqui, sim. Vocês estão conseguindo ouvir e ver bem? Sim. Então, deixa eu pegar aqui. Peraí. A galera está interagindo bastante. Tem vários comentários, várias dúvidas muito pertinentes. A gente selecionou algumas. Deixa eu só capturar todas. Pronto, peguei. A primeira foi da Ana Beatriz de Andrade. Ela perguntou se no final você pode mostrar melhor onde fica o apêndice tifoide, por favor. Claro. O apêndice tifoide, ele faz parte, né, é a porção final do osso externo, que é esse osso que fica bem aqui no meio do tórax, onde que se liga as nossas costelas. Então, para a gente poder localizar, a gente pode colocar as mãos, não sei se dá para ver, as mãos beirando aqui o arco costal, né, o finalzinho das nossas costelas, a gente vem palpando com as duas mãos e a gente encontra um ponto onde as nossas costelas se juntam. Esse pontinho é o finalzinho ali do apêndice tifoide. Então, 2 dedos acima desse ponto é onde nós devemos posicionar as nossas mãos. Explicação, acho que foi. Deu para ver um pedacinho de você mostrando assim, acho que ela conseguiu pegar bem. A próxima pergunta é do João Felipe Tinto. Ele pergunta se a respiração boca a boca ainda pode ser utilizada quando não possuíram o ambu, e se tem alguma específica. A respiração boca a boca é uma questão que causa aí um certo conflito, porque ela não deve ser feita com uma vítima desconhecida. O ideal é que ela não seja realizada. Ela tem a sua efetividade, mas pode acabar, pela troca, né, de secreção entre o socorrista e a vítima, o ideal é que ela não seja realizada. Mas sempre tem aquela situação, né? E se fosse minha mãe, se fosse alguém que eu amo, aí fica uma questão que às vezes eu acho que é um risco que a gente corre, mas o ideal é que a gente não realize. Sempre com o ambu, a máscara pocket. E também já fui... Pode falar, assistente total.
Não, só do meu conhecimento que a gente já tem comprovado que só as compressões também são de alta eficácia. Então, por mais que não seja feita a respiração boca a boca, de fato, ou a ventilação com o ambu, só as compressões também vão ter uma boa eficácia. Então, fica naquela da pessoa não se sentir confortável, né, e de acabar não realizando. Mas isso não vai prejudicar em nada o atendimento. Se caso a escolha seja realizar a respiração boca a boca, essa questão da efetividade vai também de como que ela é realizada. Por exemplo, se eu for realizar porque é minha mãe, e eu acho que é melhor realizar, eu preciso realizar da forma mais correta possível para que ela tenha a efetividade que você colocou na pergunta. Então, a gente precisa selar completamente os lábios quando for fazer essa respiração. A gente não vai deixar o ar sair entre os lábios, tapar o nariz e hiperestender, né, a cabeça para que as vias aéreas sejam abertas e essa ventilação seja feita adequadamente. Não adianta só chegar lá e soprar ar na boca da pessoa, sabe? Não vai ser adequado. Tem todo um procedimento de selar, né, para não deixar o ar sair por cima. E toda essa questão de abrir as vias aéreas através da hiperextensão da cabeça e da elevação da mandíbula. Perfeito. Próxima pergunta também da Ana Beatriz Andrade, inclusive ela agradeceu no chat, o João Felipe também, das duas primeiras perguntas foram bem respondidas. A pergunta dela foi que ela soube que em crianças a compressão é com uma mão só. Ela queria confirmar se é verdade. Sim, mas em crianças maiores, mais pré-adolescentes, ali os juvenis, você realiza com uma mão só. Em crianças muito pequenas, se você vai optar ou pelos polegares, quando a gente consegue envolver, ou com o anelar e o dedo médio. Mas se for realmente uma criança mais um pouco maiorzinha, né, ali um juvenil, a gente realiza a compressão com uma mão só, no meio do tórax. Perfeito. E a gente também tem a pergunta da Isabela Rosa, um nome desconhecido para a gente. Ela quer saber se a RCP é feita sem nenhuma interrupção até a chegada do socorro. Sim, a RCP, depois que você inicia, você continua realizando a RCP até a vítima retornar ou até o socorro chegar, em uma dessas situações. Caso contrário, você continua. E a Eli Cordeiro está perguntando quais seriam as condutas para queimaduras químicas. Então, isso depende, porque a gente está tratando de primeiros socorros, então normalmente a gente não vai ter nenhum aparato ali que a gente possa administrar, não vai ser uma questão de atendimento pré-hospitalar. A gente está tratando de primeiros socorros, então é bastante simples. A gente normalmente não vai saber qual é a substância química, ou então, mesmo que nós saibamos, a gente não vai saber como que aquela substância interage com outros elementos. Então, se for um ácido que interage com água, se for um ácido que interage com qualquer outra coisa, o que a gente vai fazer? A gente sabe disso? Normalmente a gente não sabe, principalmente quando a gente está no desespero ali, é uma queimadura extensa, ou então é um ente querido, independente do que seja. Normalmente, a indicação leva para não faz nada, leva para um pronto-socorro, leva para um atendimento em saúde, porque a gente não sabe o que pode acontecer caso a gente intervenha naquela substância. Se a gente tem o conhecimento da substância e sabe que pode lavar com água, a gente faz. Mas não tendo, assim, na maioria das vezes não vai ter, só encaminha para um atendimento em saúde o mais rápido possível. Show, acho que respondeu direitinho. Eu também tenho mais duas perguntas, né? Uma delas é do João Felipe Tinto. Ele quer saber quais condutas realizar quando uma criança ingerir alguma substância química que causa queimaduras. Nesse caso, é interessante que é uma das coisas que mais acontece, é uma das formas de queimadura interna, né, nesse caso, que mais acontece com crianças, principalmente com soda cáustica, se eu não me engano. E nesse caso, a gente não tem muito o que fazer no pré-hospitalar também, a gente não tem um antídoto ali na hora, a gente não tem... eu acho também que é bastante errado a gente provocar vômito na pessoa, porque se essa questão do ácido, por exemplo, ele pode voltar pela via respiratória da criança, provocando ainda mais dano. Então, é questão de encaminhar para o hospital também. Em primeiros socorros, assim, sem equipamentos, não tem o que fazer.
Se for um atendimento pré-hospitalar, você é um socorrista certificado, aí tem todos os outros procedimentos, mas nesse caso de primeiro socorro com ingestão de substância química, é correr para um atendimento pré-hospitalar. E não tem o que fazer. Eu também acho interessante lembrar que existe também o Disque Intoxicação, que é um 0800 que você consegue ligar, principalmente se você já sabe, por exemplo, qual foi a substância ingerida ou que está causando essa lesão, e eles conseguem por lá te dar alguma orientação, se tem alguma coisa que você possa fazer por perto, tipo alguma outra substância que você consiga usar para neutralizar a substância que está causando a lesão. O mais importante aqui é que a gente previna, né? Não deixe, por exemplo, essa criança ingerir. Então, por isso mesmo o PASEP, a prevenção de acidentes. A gente vê uma forma de prevenir, não deixa ao alcance dessa criança, mas ela conseguiu pegar e ocorreu esse acidente, não administra água, porque você não sabe. Imagina, se interagindo na pele já vai ser um problema, imagina interagindo no interior do corpo, a água com essa substância química. Também não provoca o vômito, que pode ser pior ainda, caso esse ácido retorne por outras vias, via respiratória, por exemplo, e até o trato gastrointestinal. Encaminhar para o atendimento em saúde. A gente teve o retorno da Eli, falou que ela fez a pergunta sobre a conduta das queimaduras, ela entendeu, agradeceu. E a gente tem 2 pedidos. Na verdade, a gente tem um comentário, né, que foi o Pedro Martins que acabou de fazer, que ele falou que não sabia, que não fazia mais respiração boca a boca. E aí botou, se não tem o ombu, permanece apenas na massagem cardíaca. Então, mais uma pessoa que conseguiu adquirir mais um conhecimento. Isso é ótimo. E a Ana Carolina Neves falou que a internet dela caiu e ela pediu para repetir o passo a passo da respiração boca a boca. Então, você vai fazer, no caso, a gente precisa seguir as 30 compressões, 2 ventilações, caso seja adulto. Então, você fez as 30 compressões, vamos para 2 respirações no boca a boca. A gente vai unir nossos lábios com o da outra pessoa, de forma que o ar não passe por entre eles, porque senão vai ser ar desperdiçado, e a gente vai tapar o nariz da pessoa, para a gente não soprar e o ar sair por cima. Então, a gente tapou o nariz, vedou a nossa boca com a da outra pessoa, a gente hiperestende, ou seja, eleva a cabeça da pessoa, normalmente ela vai estar deitada, então você vai elevar o queixo da pessoa, e dessa forma a gente já tem uma abertura de vias aéreas. Tem uma outra manobra, que é chamada de jaw thrust, que é a elevação da mandíbula, mas nesse caso, como você já está hiperestendendo a cabeça, já é eficiente. E aí você sopra de modo que você consegue ver uma elevação do tronco da pessoa com esse ar entrando e você espera esse ar sair. Sopra e deixa o ar voltar. Depois sopra de novo, deixa o ar voltar e retorna para as compressões torácicas. E fica nesse ciclo. O Ian acabou de comentar aqui o disco Intoxicação da Anvisa, já colocou o número, então quem quiser salvar, passar para alguém que você acha que seja importante ter, já está aí no chat, tá bom? A gente tem mais uma perguntinha, a última pergunta, que é da Ana Carolina Neves. Ela comentou isso durante a parte de hiperglicemia. Ela perguntou se também aumenta o pH do sangue. Foi no caso de hiper, estava falando sobre cetoacidose, eu acho, que eu vi que subiu aqui a caixinha. No caso, não vai aumentar. Quando a gente trata de cetoacidose, a gente precisa lembrar que a acidose é a diminuição do pH. Quando o pH aumenta, a gente tem um pH mais básico, e quando o pH diminui, a gente tem um pH mais ácido. Então, quando ocorre a cetoacidose, quando ocorre esse aumento de cetonas no corpo, a gente tem uma diminuição do pH. Ele vai cair abaixo de 7,3. E aí depende da quantidade de cetonas, depende de como que está o quadro do paciente. É legal também a gente lembrar que no perfil do Instagram da Laete, também no Facebook, a gente tem um post muito legal falando sobre a cetoacidose diabética e vem falando bonitinho ali quais são os parâmetros, explica um pouco sobre a fisiopatologia, vem explicando também quais são alguns parâmetros para a gente classificar essa cetoacidose como leve, moderada ou grave. E tem outras postagens também, então além de tudo que vocês estão vendo aqui, se vocês forem lá no Instagram, a gente tem várias aulinhas, mini aulinhas postadas, com 10 artes mais ou menos, com várias temáticas, e aí talvez
algum tema que vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais, vai estar lá no nosso Instagram. Então, depois correm lá, esperem a palestra acabar, correm lá, laed.rio, e deem uma olhada no nosso feed. Pelas perguntas, a gente acabou por aqui. Nosso Instagram está no chat. Nessa primeira parte, a gente encerrou as perguntas, os comentários, e aí é com vocês. Vamos dar continuidade, então. Vai lá, Bruna. Nosso próximo assunto é hemorragia. Pode passar mais um, Anderson, por favor? A hemorragia ela é um extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos através de uma ruptura. Então, o nosso sangue ele circula pelo nosso corpo dentro de vasos e quando tem alguma fissura, algum rompimento, esse sangue a gente começa a ter um extravasamento. Ele pode acontecer através de ferimentos por cavidades naturais, como a boca e o nariz, e também pode ocorrer de maneira interna. Então, as hemorragias elas são classificadas como hemorragia externa ou interna. Na externa, esse extravasamento de sangue, ele ocorre para o exterior do nosso organismo, então a gente consegue efetivamente visualizar, né, o sangue. E na hemorragia interna, a gente não vê o sangue porque ele extravasa para dentro de tecidos de nossas cavidades naturais. Então, a gente identifica essa hemorragia interna através de sinais e sintomas diferentes da hemorragia externa, porque na hemorragia externa a gente pode classificar como capilar, venosa ou arterial. Passa mais um, por favor. Tem uma imagem. Isso. Na hemorragia capilar, é um sangramento bem curtinho. Normalmente não escorre, ele é pequeno, são pequenos vasos, então a gente não tem um sangramento muito grande, logo ele coagula. A hemorragia venosa, ela compromete as veias, então a gente tem um extravasamento de sangue maior e o sangue normalmente ele escorre, diferente da arterial, que é um comprometimento de uma artéria, que é um vaso bem maior, com um fluxo sanguíneo bem mais intenso e o sangue ele esguicha. Na imagem a gente consegue ver também aí o sangue esguichando. E essa é a principal diferença, além da coloração do sangue, que o sangue arterial, por ser rico em O2, ele é um sangue mais claro do que o sangue venoso. Temos essa característica bem presente, que é o esguichar do sangue. E a hemorragia arterial, ela é uma hemorragia bem severa, é mais grave, assim, é o que a gente vai se preocupar mais. E ela é difícil, a coagulação dela é muito difícil, a gente tem muita dificuldade para poder conter essa hemorragia. A venosa, a gente tem alguns métodos também são mais simples do que para conter do que a hemorragia arterial. Pode passar. A hemorragia externa a gente consegue visualizar e reconhecer facilmente com esses sinais que eu acabei de apresentar. A hemorragia interna, a gente não consegue visualizar o sangramento, então a gente vai acabar avaliando pelas características do choque hipovolêmico, né? Os sinais e sintomas do choque hipovolêmico, que é esse choque que a gente tem quando a gente tem pouco sangue circulando no nosso organismo. Então, o socorrista ele vai identificar através da taquicardia, da pele fria e pegajosa, da hipotensão, de náuseas e vômitos, respiração rápida e profunda, perda de consciência e parada cardiorrespiratória, o choque e o pulso filiforme, que é aquele pulso bem fraquinho. Essas são as características de um choque hipovolêmico e são através dessas características que a gente vai reconhecer e identificar uma hemorragia interna. Pode passar. Sobre a hemorragia externa, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, não remover objetos que estejam encravados no ferimento, porque a gente pode acabar lesionando mais na hora de remover esse objeto. E esse objeto também ele pode estar, de certa forma, bloqueando o vaso e impedindo que essa hemorragia seja uma hemorragia mais intensa. Então, você acaba controlando também aí o fluxo, né, a perda de sangue. Nós devemos realizar a compressão manual direta sobre o ferimento em caso de hemorragia externa, principalmente de origem venosa. E com um curativo limpo, né, a gente realiza a compressão. E esse curativo deve ser mantido, a gente deve realizar a compressão até que o sangramento cesse, fazer um curativo compressivo. Caso o nosso curativo fique ali muito encharcado de sangue, a nossa gaze fique muito, muito cheia de sangue, a gente coloca um novo curativo por cima. A gente não remove o curativo anterior, porque quando a gente tem um curativo bem em contato com o nosso ferimento,
os fatores de coagulação também ficam presentes ali naquele curativo, ele funciona como se fosse uma casquinha de machucado. Então, toda vez que a gente arranca aquele primeiro curativo, a gente está como se a gente estivesse arrancando a casquinha de um machucado. Então, a gente dificulta essa coagulação. A gente também pode elevar o membro acima da altura do coração, né, para poder ajudar no retorno venoso e impedir que ajudar, né, na coagulação, enfim, na contenção dessa hemorragia. E se, mesmo com o curativo compressivo, com a compressão direta, a elevação de membro, a gente não conseguir cessar essa hemorragia, a gente precisa considerar o uso do torniquete. Conter uma hemorragia com pressão direta, usando apenas um curativo compressivo, é o método mais indicado. Se com a pressão direta e a elevação não for ficar acima do nível do coração e ainda não for possível conter hemorragia, a gente opta pelo uso do torniquete. O torniquete é esse aparelhinho, esse dispositivo preto que vocês estão vendo na imagem. A gente precisa realizar com o uso de EPI, né, o equipamento de proteção individual. Nós precisamos expor o ferimento, a gente vai precisar avaliar esse ferimento, então a gente tem que expor e corta as roupas se for necessário. A gente instala esse dispositivo acima do ferimento, que nem está vendo na imagem, o ferimento está ali um pouquinho mais embaixo e o dispositivo instalado acima, mas a gente precisa tomar cuidado para poder evitar as articulações. E nós vamos aplicar força de compressão suficiente para produzir uma pressão que cesse completamente o sangramento. Ele tem tipo uma canetinha, não sei se vocês conseguem observar, um bastãozinho preto, que você vai torcer esse bastão, né? Você ajusta essa faixa preta, como se fosse um cinto, e essa parte que parece uma caneta, você vai rodar para poder realizar a força necessária, porque só puxando essa parte que aparece um cinto, você não consegue realizar a força necessária para poder interromper o fluxo sanguíneo para aquela região. Então, você usa essa caneta, uma caneta, e vai torcendo até o sangramento parar. E é importante que depois que você instale o dispositivo, você registre o horário, porque o torniquete ele consegue ser mantido de forma viável até 2h30. Você consegue manter o dispositivo, leva para o serviço de emergência, né, para o serviço hospitalar, e a recuperação do membro ela é viável até 2h30. Ah, mas deu 2h30 e eu não consegui ainda atendimento, eu vou soltar o torniquete? Não, porque é melhor perder o membro do que perder a vida. E você também não deve afrouxar o torniquete a cada, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Eu sei que antigamente falava-se sobre isso. Hoje em dia não é mais esse o entendimento. Você mantém o torniquete até a hora de chegar num centro cirúrgico e poder efetivamente resolver o problema. E você tem que manter o ferimento coberto, né, para evitar contaminação, mas você também tem que ficar atento para a reavaliação do local, porque se houver a presença de um novo sangramento, você precisa apertar mais o torniquete, porque ele só é efetivo enquanto o sangramento daquela região, o fluxo sanguíneo para aquela região foi interrompido. Pode passar. Essas são as referências. Desmaios e convulsões. O desmaio é a perda súbita e temporária de consciência devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. A gente tem algumas condutas que podem ser feitas durante, antes e depois de um desmaio. A gente vai discutir sobre isso. Mas a gente vai falar primeiro um pouco sobre as causas do desmaio. A hipoglicemia, por exemplo, foi um assunto que a gente discutiu um pouco antes das dúvidas. O cansaço excessivo, o nervosismo intenso e emoções súbitas, acidentes, dor intensa, muito tempo em pé, mudanças súbitas de posição, normalmente de deitado para em pé, né, caso aquela hipotensão postural, ambientes fechados e quentes e disritmias cardíacas, como bradicardia. Antes de um desmaio efetivamente acontecer, a gente tem alguns sinais e sintomas, que são a fraqueza e a tontura, o suor frio, né, aquela sensação esquisita, e a sudorese intensa, náuseas e ânsia de vômito, né, a palidez intensa, o pulso fraco e a pressão arterial baixa, respiração lenta, extremidades frias e o escurecimento da visão.
Então, quando a gente se depara com uma vítima que apresenta esses sinais e sintomas, a gente já consegue ter algumas intervenções. Pode passar. E a intervenção é colocar essa pessoa sentada e inclinar essa pessoa para frente de forma que a cabeça fique entre os joelhos, porque assim a gente melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. Então a gente consegue levar sangue e oxigênio, que a ausência, né, dessas substâncias faz são responsáveis pelo desmaio. Então, botando a pessoa nessa posição, bem igualzinho tá na imagem, a gente consegue melhorar esse fluxo sanguíneo e a gente pede para a pessoa respirar com calma e esperar o mal-estar passar. Mas se por acaso a gente não conseguiu fazer essa intervenção a tempo e a pessoa efetivamente desmaiar, a gente mantém a pessoa deitada de barriga para cima, tenta garantir que o ambiente seja arejado e tenta afrouxar as roupas dela para que ela se sinta mais confortável, e eleva as pernas a uma altura que fique acima dos ombros e lateraliza a cabeça para evitar broncoaspiração em caso de vômito. No próximo slide tem uma imagem. Pronto, é nessa posição que a gente deixa a pessoa de barriga para cima, as pernas elevadas, também para poder melhorar esse retorno sanguíneo, né? O retorno do sangue, para que a gente consiga oxigenar melhor o cérebro, e lateraliza a cabeça para evitar broncoaspiração. Depois do desmaio, a vítima recobrou a consciência, a gente verifica se não houve alguma lesão pela queda, a gente mantém a pessoa deitada e senta lentamente e espera cerca de 10 minutos antes de poder levantar completamente a vítima para que ela consiga recobrar, né, a consciência, se sentir melhor, passar aqui todo aquele mal-estar que o desmaio causa. Convulsões. As convulsões são contrações violentas ou séries de contrações violentas dos músculos voluntários, que pode ocorrer com ou sem a perda de consciência. As causas mais comuns são a febre muito alta, a hipoglicemia, o traumatismo na cabeça, intoxicação por gases, álcool, drogas alucinógenas, insulina e outros agentes, e também a epilepsia e outras doenças que acometem o sistema nervoso central. É importante que durante a crise convulsiva a gente tente amparar a vítima para que ela não caia loucamente e se machuque. A gente liga para 192, 193, né, respeitando sempre acionar o serviço de emergência para que a gente consiga atendimento especializado o mais rápido possível. Remover qualquer objeto com que a vítima possa se machucar e afastar de locais e ambientes potencialmente perigosos. Então, afastar mesa, cadeira, tudo que aquela pessoa possa acabar, durante a crise convulsiva, possa acabar batendo e se machucando. Então, a gente afasta tudo o que for possível e ampara a cabeça da vítima com alguma coisa macia, tentando ao máximo não interferir nos movimentos convulsivos. Eles são involuntários e você tentando conter a vítima, você pode acabar se machucando e machucando a vítima. Então, o ideal é que você só ampare mesmo e espere a crise passar. A gente também tem que afrouxar as roupas da vítima, né? Principalmente no pescoço e na cintura, para poder deixar a vítima mais confortável. Lateralizar, de forma com que a mesma não broncoaspire, né, em caso de vômito, a mesma preocupação que a gente tem com a cabeça no desmaio, a gente lateraliza a vítima para a posição lateral de segurança durante uma convulsão. Não coloca nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima, pelo amor de Deus, nem o seu dedo, nada. Ela não vai engasgar, ela não vai sufocar. Você corre o risco de se machucar e machucar a vítima. Então a gente não coloca nada dentro da boca dela. E a gente espera passar a convulsão e mantém a vítima deitada até que ela recobre plenamente a consciência e o autocontrole e tenta acalmá-la. E aí a gente tem uma imagenzinha falando sobre, né, as condutas, sobre não colocar nada na boca, proteger a cabeça, afrouxar as roupas, botar a vítima em posição lateral de segurança, acionar o socorro, né, ligando para 192 ou 193, não contendo os movimentos, né, a força, e cronometrando o tempo entre da convulsão, que é provavelmente quando o socorro chegar, ele vai perguntar esse tipo de informação e é relevante caso, né, tenha crises ocorram de forma sucessiva. E aí nossas referências.
Vamos falar agora um pouco sobre OVAS, que trata-se da obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Então, o bloqueio das vias aéreas pode ser classificado, pode acontecer em 2 locais, né? Tanto nas vias aéreas superiores, que é composta por cavidades nasais, seios paranasais, faringe, laringe, cordas vocais e glote, quanto nas vias aéreas inferiores, que é composta por traqueia, brônquios e bronquíolos. No entanto, essa obstrução por corpo estranho, onde a gente pode aplicar a manobra de Henrich, que nós falaremos mais para frente, trata-se, na maioria das vezes, de uma obstrução nas vias aéreas superiores, devido à presença de um objeto estranho, vômito, sangue ou outros fluidos. Em casos severos de obstrução, esse engasgo pode levar a pessoa à morte por asfixia, então é bastante grave, ou então deixá-la semiconsciente ou inconsciente por um tempo. A gente pode classificar a obstrução por vias aéreas de 2 formas. Uma obstrução leve, onde a vítima ainda consegue tossir e emitir alguns sons. Então, nessa obstrução, as vias aéreas não estão totalmente obstruídas, elas estão parcialmente obstruídas. E uma obstrução grave, onde a vítima não consegue nem tossir, nem emitir qualquer som. Nesse caso, a via aérea está totalmente obstruída. Existem alguns sinais e sintomas que a gente pode observar nessa questão de obstrução de vias aéreas, nesse engasgo, no adulto, onde ocorre um início súbito de angústia respiratória. Então, a gente vê a pessoa desesperada, com fome de ar, ou seja, ela tenta buscar ar de uma forma desesperada, utilizando musculatura acessória, fazendo algumas expressões de desespero. Também a gente consegue ver tosse e restrição para falar, caso não seja uma obstrução grave, porque nesse caso vai estar ausente, uma respiração ruidosa, estridor, um chiado e o sinal universal de asfixia, que é esse que está na foto. A pessoa leva as 2 mãos no pescoço automaticamente quando está nessa situação. Então a gente já pode ver que é algo bem característico de uma obstrução de via aérea. Algumas condutas iniciais que nós devemos ter nesse caso, em primeiro lugar, a gente deve avaliar a severidade da obstrução, como eu expliquei anteriormente, se ela é uma obstrução leve ou grave, através ou não da emissão de sons e de tosse, e se o indivíduo é responsivo ou não. E a gente entra em ação com os primeiros socorros após essa avaliação. Mas antes de tudo, e como sempre em tudo que a gente já falou até aqui, a gente precisa ligar para os números de emergência disponíveis no território nacional, que é o SAMU e os bombeiros, 92 ou 93. Em todos esses casos que a gente falou até agora, em casos de emergência, a gente sempre liga prioritariamente no início, para que ocorra um socorro, né, além das intervenções que nós podemos fazer. E aí, em caso de obstrução leve em paciente responsivo, a gente não interfere diretamente, a gente não faz nenhuma manobra, a gente não realiza nenhum procedimento. A gente simplesmente tenta acalmar a vítima e incentiva a tosse dessa pessoa, para ela conseguir expelir esse objeto. E a gente continua observando atento e constantemente para ver se isso vai acontecer. Se não acontecer e evoluir para uma obstrução grave, aí sim a gente intervém. E aí como é que vai ser em caso de obstrução grave? Evoluiu para obstrução grave no paciente responsivo. A gente vai realizar a tão famosa manobra de Henrich. A gente se posiciona atrás do paciente com seus braços à altura da crista ilíaca. Então, a pessoa vai estar aqui no sinal de universal de asfixia. A gente separa os braços dela, porque vai ser necessário ter acesso ao tronco dela, né? Se posiciona atrás do paciente, posiciona uma das mãos fechadas com a face do polegar encostada na parede abdominal, entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. Vou tentar mostrar para vocês o que é essa face do polegar, aqui na câmera. Ó. A gente fecha a mão e essa curvinha aqui do polegar, ó, vai ficar encostada na parede abdominal. Se minha mão for a parede abdominal, a gente encosta essa curvinha do polegar na parede abdominal. Entre o apêndice xifoide, que a Dula explicou anteriormente, e a cicatriz umbilical, né, o umbigo. Com a outra mão espalmada sobre a primeira, a gente comprime o abdômen em movimentos rápidos, direcionados para dentro e para cima. A gente diz que é um movimento em J. Então, a gente faz um movimento para dentro e para cima. Isso sem arrastar a mão no abdômen, com a mão no mesmo lugar. E repete a manobra
até a desobstrução ou o paciente tornar-se não responsivo, porque aí é outra intervenção. Em caso de crianças maiores de 1 ano, deve-se ajoelhar durante a manobra para que o socorrista fique na mesma altura da criança. Vou mostrar para vocês nessa foto. Então, tá aqui, como a gente faz no adulto, ó. A gente vai colocar a primeira mão com aquela face do polegar que eu mostrei para vocês, voltada para a parede abdominal, que essa é a questão da face do polegar, ela vai fazer uma pressão maior, o que vai possibilitar a desobstrução. Com a outra mão espalmada por cima da mão anterior, a gente vai fazer a força para dentro e para cima, para que seja expelido. A gente vê aqui o posicionamento, ó, o apêndice estifoide, ele é essa porçãozinha aqui, ó, do externo. O externo é esse osso todo, a gente tem aqui o corpo do externo, e o apêndice estifoide é essa porção logo abaixo aqui, na junção dos arcos costais. A gente posiciona ele aqui um pouco abaixo, dependendo da anatomia da pessoa também, posiciona entre o apêndice estifoide e a cicatriz umbilical, e faz o movimento em J para dentro e para cima, repetidamente, até que seja expelido. Em crianças mais baixas, a gente se agacha, né, se ajoelha, para que seja possível fazer essa manobra, né, para a gente ficar na mesma altura dessa criança. E se for uma gestante ou obeso, como que a gente vai realizar essa manobra? Vai realizar no mesmo local? Não vai? Não vai realizar? A gente realiza sim, mas é de uma forma diferente. Se a vítima for obeso ou gestante, a gente realiza essas compressões no terço inferior do osso externo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o osso externo. A gente divide aqui ele em 3 partes, 1, 2, 3. A gente faz logo aqui, nessa parte. A gente não vai fazer abaixo do apêndice, tá vendo? A gente vai fazer em cima do externo. Nessa parte aqui mais inferior dele. Então, a gente faz nessa região, acaba coincidindo como logo acima da curvatura da barriga da gestante, por exemplo, como a gente consegue ver aqui, e vai fazer o mesmo procedimento, colocar a mão, cobrir com a outra e fazer o movimento em J para dentro e para cima, sem arrastar as mãos. E aí, a gente falou isso tudo com o paciente responsivo, ou seja, um paciente que está orientado, está lúcido, mas e caso o paciente esteja irresponsivo? Caso ele perdeu a consciência, como é que a gente faz? A gente posiciona esse paciente de decúbito dorsal, então a gente vai deitar ele de costas em uma superfície rígida, a gente vai abrir as vias aéreas, visualizar a cavidade oral e remover o corpo estranho, se visível e alcançável, e aqui está um ponto importante, a gente só retira esse objeto caso ele esteja mais superficialmente, caso ele esteja aqui na região da boca, a gente consiga pegar. Se ele estiver mais profundamente, mais ou menos na garganta, assim, mas ainda estiver visualizável, a gente não pega, porque a gente pode acabar empurrando mais esse objeto por acidente e provocando uma obstrução ainda mais grave. E aí, diante da irresponsividade e ausência de respiração com pulso, a gente vai executar a RCP, como a Duda já explicou lá na primeira aula, né? A gente vai realizar a RCP, mas nesse sentido é com o objetivo de remoção do corpo estranho. Caso não haja visualização do corpo estranho, é importante que as vias aéreas sejam mantidas abertas durante todas as execuções das condutas acima, já o thrust, extensão e elevação da cabeça. Então, a gente precisa manter as vias aéreas pérvias abertas, como está mostrando essa imagem aqui, e como eu falei anteriormente na questão da respiração boca a boca. A gente precisa fazer esse movimento com a cabeça da pessoa, que a gente chama de hiperextensão da cabeça. Então, dessa forma, as vias aéreas aqui ficam abertas e o ar permite as vias aéreas permitem uma maior entrada de ar. A gente pode fazer a jaw thrust também, que é a elevação da mandíbula, que é uma outra manobra, mas essa daqui já é o suficiente. E ok, essas são condutas para fazermos em outra pessoa, para orientarmos outras pessoas a fazerem em outras pessoas, mas e caso a gente sofra uma obstrução de vias aéreas, um engasgo, e estejamos sozinhos, o que nós faremos? Então, primeiramente, a gente vai avaliar se a gente consegue tossir, se a gente consegue emitir sons, para ver se é uma obstrução leve, e para ver se a gente consegue expelir esse objeto dessa forma. Então, é o mesmo procedimento. Caso a gente não consiga, a gente parte para a manobra de Hennes, como se fosse fazer em outra pessoa, só que em nós mesmos. Então, a gente tenta tossir para expelir.
Só que a gente precisa expelir antes de perder a consciência. E a gente viu que não consegue expelir o objeto, vamos para a manobra de Hennig em si mesmo. A gente faz o mesmo procedimento. Coloca a mão dominante entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, cobre com a outra mão e faz o movimento de J. É a mesma questão. A gente cobre com a outra mão, faz o movimento para dentro e para cima, no sentido de tentar expelir esse objeto. Estamos fazendo repetidamente e ainda não conseguimos expelir. O que a gente faz? Aqui está a continuação, né, de como fazer esse movimento. E só que não é no sentido de arrastar a mão. A gente faz o movimento com a mão no mesmo local, mas no sentido de para dentro e para cima. E ainda assim a gente não conseguiu expelir o objeto. O que a gente vai fazer? A gente vai visualizar, né, um objeto que seja estável de preferência, um objeto que não se mova, ou que a gente consiga manter estável. A gente vai se inclinar para frente desse objeto, manter a mão dominante no mesmo local onde a gente faria a manobra de Hennig normalmente. Então a gente coloca uma mão lá e no local onde a gente faria a manobra e se inclina sobre o objeto estável. A gente vai usar o objeto como se fosse a nossa segunda mão, como a mão que vem por cima da primeira mão. Só que o objeto ele vai ter uma pressão maior para exercer. A gente vai se jogar, não com tanta força para não se machucar, mas com uma força considerável. E aí empurrar a nossa mão que está apoiada no abdômen com esse objeto. E nesse sentido a gente vai tentar expelir o objeto que está causando a obstrução. Esse é o último passo, caso a gente não consiga fazer a manobra de Hennig em si mesmo. E é importante fazer isso de forma adequada para que não haja um machucado ou um acidente maior. Ok, isso tudo foi para adultos, para nós mesmos, e aí como que a gente consegue identificar e realizar uma manobra de Hennig, uma manobra de desobstrução em bebês. Nos bebês, os sinais e sintomas são diferentes. Ele não vai conseguir fazer um sinal universal de asfixia, ele não vai conseguir falar para você, obviamente. Então, a gente vai observar outros sinais e sintomas, como a cianose periférica, principalmente a labial. Então, a boquinha do bebê vai estar roxa, os dedos das mãos e dos pés. A gente consegue observar uma coloração cianótica. Além disso, a gente vai ter uma ausência de choro ou tosse silenciosa e uma agitação maior desse bebê. E aí a gente identificou que esse bebê está obstruído, que ele engoliu alguma coisa e não está conseguindo respirar. O que a gente faz? Mesmo procedimento do adulto quando for uma obstrução leve. A gente tenta acalmar esse bebê, já que ele já vai estar agitado, e ver se ele consegue expelir. Não conseguindo e evoluindo para uma obstrução grave, ele começando a evoluir, a gente já começa a realizar a manobra de desobstrução. E como que se faz no bebê? A gente precisa estar sentado, o profissional, a pessoa, o indivíduo precisa estar sentado para realizar a manobra. A gente vai posicionar o bebê em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, sobre o antebraço. A gente vai escolher um antebraço, colocar o bebê de barriga para baixo e abrir a boca do bebê com o dedo indicador e o anelar. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, ó, enquanto o bebê está apoiado no nosso antebraço, de barriga para baixo. A gente vai posicionar o antebraço sobre a nossa coxa e manter a cabeça do bebê em um nível discretamente inferior ao tórax. Então o bebê fica inclinado um pouco para baixo. E aplicar ciclos repetidos de 5 golpes nas costas do bebê, no dorso, entre as escápulas e com o calcanhar da mão, com a região hipotenar, que é a região mais durinha que a gente tem aqui atrás da mão. Após esses 5 golpes na região do dorso, entre as escápulas, a gente vira o bebê para o outro antebraço e segue com 5 compressões torácicas, como se fosse uma RCP normal que a Duda explicou. Logo abaixo da linha intermamilar, até que o objeto seja expelido ou o bebê torne-se responsivo. Aí aqui está demonstrando, ó, como a gente faz. A gente posiciona o bebê um pouco inclinado para baixo. O ideal seria que os dedos dessa pessoa estivessem abrindo a boquinha do bebê para que esse objeto possa ser expelido.
e realiza essas 5 tapotagens que nós falamos. Ou seja, bater com a região traseira aqui das costas, né? Uma região que tem uma solidez maior, no sentido de empurrar para frente. Realizou 5 tapotagens aqui, entre as escápulas. A gente vira o bebê para o outro antebraço e realiza 5 compressões torácicas. Não desobstruiu, a gente dá uma olhada aqui para ver se consegue pegar o objeto. Não desobstruiu, a gente volta para as tapotagens, faz 5 e volta para a compressão torácica e fica nesse ciclo até a desobstrução. Alguma dúvida? Vamos entrar nas questões de dúvidas sobre todos esses temas até agora. Tá me vendo? Me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Show. Temos 2 dúvidas. As 2 são do Ian Gil. Deixa eu só pegar aqui. Achei. A primeira ele pergunta se pode ensinar a fazer um torniquete com coisas que se encontram com facilidade, tipo um pedaço de pano, uma vassoura ou uma colher de pau, coisas do dia a dia mesmo. Então, agora, nesse momento, eu não consigo fazer porque eu tô sozinha. Mas eu convido vocês daqui a pouquinho a estarem lá no perfil do Instagram da Laerte, porque eu consigo ensinar vocês como fazer um torniquete com uma atadura, por exemplo, um pedaço de pano que tem aí mais ou menos 10, 15 centímetros, e uma caneta. A gente consegue improvisar um torniquete, que é um dispositivo que a gente nem sempre tem à mão, mas que é fundamental para o caso de uma hemorragia de difícil contenção, e a gente consegue fazer com objetos bem simples. Então, daqui a pouquinho a gente tem lá no perfil do Instagram. E a gente também tem os vídeos lá no IGTV que falam sobre o PASSEPS em si, aí a gente aborda algumas temáticas que a gente abordou aqui com a prática. Então, se alguma coisa da prática que ficou um pouquinho no ar, assim, vocês não conseguiram visualizar de fato, correm lá no nosso perfil do Instagram, nosso IGTV, tem uns 5 vídeos, se eu não me engano, sobre alguma dessas práticas que a gente falou aqui. E aí vocês podem usar e abusar desses vídeos. Então, Ian, que perguntou, fique atento no nosso Instagram, que daqui a pouco você vai ter a sua resposta. E a gente tem mais uma pergunta também dele. Na verdade, é uma pergunta e um comentário, né? Ele falou que uma vez no vôlei do pessoal da enfermagem, um veterano disse para ter cuidado com o ângulo da perna, porque se colocasse muito elevada, poderia atrapalhar o retorno venoso. E aí ele pergunta qual o ângulo ideal para a elevação dos membros inferiores. Bem, pelo meu entendimento, quando você eleva a sua perna, você não dificulta o retorno venoso, você dificulta a chegada do sangue nos seus membros inferiores. Então, o sangue tem mais dificuldade para poder chegar no seu pé, por exemplo, uma questão de gravidade, inclusive. Então, para mim, sinceramente, não faz muito sentido a elevação do membro dificultar o retorno venoso, porque a elevação do membro é justamente para facilitar o retorno venoso. E tô vendo aqui o comentário dele aqui que subiu agora, só um minutinho. Também. Ele disse que o veterano pode ficar, se algo de ficar em 90 graus, poder ser tipo um canudo sem dobra. Na verdade, essa 90 graus também tem essa questão da dificuldade do sangue chegar aos pés, não do sangue retornar para o corpo, porque segue a lógica da gravidade também. Mas acho que não tem uma angulação ideal para a elevação dos membros inferiores. O ideal é que ele esteja sempre acima da altura dos ombros e da cabeça, para poder ter essa efetividade para poder ajudar, né, no retorno venoso com facilidade, mas também, né, respeitar a questão da flexibilidade e não exceder aí também um ângulo de 90 graus, porque também não tem necessidade e pode acabar lesionando a vítima. Então, a elevação é bem pouquinha, não precisa ser nada muito escandaloso. Acho que foi. Foi. A gente só tinha mesmo essas 2 perguntas, só reforçando que a lista de presença já tá no chat, então não deixem de responder, tá bom? Ela vai ficar aberta ainda nos 10 minutos pós-término da palestra, mas vocês já podem responder uma única vez e já basta, tá? Só tinha mesmo essas 2 perguntas agora. É com vocês.
Show. Você já passou, Anderson? Não está aparecendo aqui para mim. Oi? Ah, tá. Agora entrou. Não estava aparecendo o slide para mim. Mais nobre do que a missão de salvar vidas é a árdua tarefa de evitar que vidas precisem ser salvas. Então, a gente agradece aqui a presença de todos. Foi muito importante para a gente ter todos aqui, aprendendo um pouco mais sobre primeiros socorros. Desejo a todos um bom simpósio. E gostaria de deixar também registrado aqui, puxando uma sardinha para o nosso lado, que nós temos aí no nosso perfil do Instagram um guia de bolso sobre o que fazer em cada emergência, cada uma das emergências que nós comentamos aqui hoje. Então tem tipo um resuminho, tipo, meu Deus, eu estive naquele workshop do PACEPS, mas eu não me lembro o que eu preciso fazer, qual é a ordem certa. Nós temos disponível, nós já compartilhamos, é uma publicação um pouco mais antiga, nós compartilhamos nos nossos stories, e a Luísa está projetando aqui também. Tem um QR Code, que você, se tiver com o seu celular disponível agora, eu acho que talvez você consiga fazer a leitura. E caso não consiga, nós temos disponível nos stories da Laete, também no nosso feed. Então, é uma coisa que você pode imprimir, levar na sua carteira, ou então também deixar com alguém, caso você queira compartilhar com alguém, também tem um QR Code, a gente consegue um acesso fácil digital a ele. Então, fica aí essa dica também, nosso trabalho que foi tão sofrido. E essa cartilha não é só domínio da Liga, tá? Vocês podem ficar à vontade para ir no nosso Instagram, baixar, usar o QR Code para poder passar para familiares, amigos, vizinhos, primos, entes queridos e distantes. Todo conhecimento sobre primeiros socorros é válido. E nessa cartilha está bem resumido os pontos principais. Então, assim, qualquer coisinha que vocês viram hoje, fizeram algumas anotações e querem recordar, com certeza nessa nossa cartilha vai ter ou falando ou indicação de onde você pode achar. Tá? Então, não deixem de baixar. É um conteúdo que foi muito suado. O Eduardo sabe bem o quanto foi suado. E foi muito bem explicado, muito bem construído para ofertar o melhor conhecimento para vocês, para pessoas leigas, para pessoas da área da saúde que desejam se aprofundar na temática de primeiros socorros. Então, corre lá no nosso Instagram, siga o nosso Instagram, está cheio de conteúdo muito bom, nosso GTV, cartilha, nossas postagens do simpósio, que amanhã vai acontecer, e hoje foi um ensaio, né, como a Karina colocou agora há pouco, a gente teve um ensaio, teve um pré-simpósio. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Eu só queria dar um informe. Aí eu vou pedir para a Luísa projetar a tela do nosso desconto da Sanar, que a gente está com vários patrocínios muito bons, tá? Amanhã, pós-simpósio, nós teremos um sorteio. A gente está com patrocínio da Editora Sanar, da Formate, da MD Spirit, da Maconic, e a gente está cheio de sorteios, cheio de brindes, cheio de prêmios, todo mundo adora um brinde, então a gente não vai ter o famoso coffee break, mas a gente vai ter algumas premiações muito, muito legais. E além de prêmios... W Concurso. Isso, W Cursos, exato, eu acabei esquecendo, é muito patrocínio, a gente acaba confundindo, muita gente. O coffee break que foi. A gente também está com o patrocínio do W Cursos, que vai ofertar 2 bolsas, uma de 100%, uma de 50%. Isso tudo vai ser feito mediante sorteio, tá? Lá no nosso Instagram também tem todas as regras de como participar do sorteio. Então, sigam todas as regras certinho. Vocês precisam seguir o nosso Instagram da Laete, os Instagrams dos patrocinadores, da Sanar, da Formate, da Cursos, se inscrever no nosso canal do YouTube e estar inscrito no nosso simpósio, tá? Então, todo esse combo vai te dar mais uma chance de ganhar um desses maravilhosos prêmios que a gente tem disponibilizados. E a Editora Sanar veio com esse cupom de desconto maravilhoso, quem não ama um desconto, não é mesmo? Que é Sanar Laete, tudo junto, está projetado aí na tela, podem tirar print, anotar, repassar para a família. Sanar Laete, tudo junto, maiúsculo,
currículo, só vocês irem lá no Instagram, acessarem o site da editora Sanar e usarem com desconto para qualquer produto que vocês desejam. Tem inúmeros livros muito legais, com inúmeros conteúdos, muito importantes para quem vai fazer residência, para quem quer se aprofundar em alguma temática. Ele já está disponível hoje, dia 26 de fevereiro, e vai ficar aberto até o dia 5 de março, tá? E além desse cupom de desconto, que a Sanar deu assim, bandeja para a gente também vai ter o sorteio para um participante de um livro de urgência e emergência, tá bom? E como eu falei, temos inúmeros outros participantes, inúmeros outros patrocinadores. No nosso Instagram tem tudo lá bem detalhado, quais são os prêmios, quais são os sorteios, quais são os nossos patrocinadores. Amanhã a gente vai ter essa divulgação em massa, então não percam nenhum momento do simpósio. Quem não se inscreveu, se inscreva, ainda dá tempo, tá? As inscrições não estão encerradas. Compartilhem o simpósio para quem vocês acham que será interessante assistir. E eu acredito que foi. Dei todos os recados, dei todos os spoilers. Amanhã estaremos pontualmente começando às 8h30 no nosso canal do YouTube. O link de transmissão estará disponível no nosso Instagram e na plataforma do Evan, tá? Então, se você acessar por um ou outro meio, você vai conseguir acessar o nosso simpósio de uma forma bem tranquila, tá? Acho que foi tudo. Deixa eu conseguir falar tudo. Estou encerrando aqui a gravação, tá? Tá bem, perfeito. Tem alguns comentários? Deixa eu ver. Ó, todo mundo